Eu fiz tudo o que dizem que é certo. Trabalhei, estudei, treinei, mantive um hobby competitivo e mesmo assim eu ainda entrei em burnout. E o problema não foi só o excesso de trabalho, foi tentar sustentar tudo ao mesmo tempo. Neste vídeo eu vou contar para você como foi a minha experiência ao passar por isso e o que eu fiz para superar esse estado. E olha que eu só aprendi isso meses depois com uma metáfora simples de pratos girando. Primeiramente, boa noite para quem não me conhece. Eu sou Matheus. Aproximadamente 6 meses atrás, eu passei por um momento da minha vida que nós poderíamos enquadrar no que é chamado de burnout estabelecido. O problema não era só cansaço, era um esgotamento acumulado por decisões que individualmente pareciam boas. Eu acordava sem motivação para trabalhar, cansado, não importando o quanto eu dormisse. Fazia o meu trabalho me esforçando e dando o meu máximo, mas o trabalho que antes me era interessante e prazeroso passou a não ser mais. E o ciclo se repetia. E talvez você esteja vivendo isso agora. E como eu cheguei nesse ponto? É importante eu frisar que no meu caso, o contexto profissional foi muito importante para esse estado, mas ele não foi o único fator. Contextualizando, eu trabalhava num emprego que realmente exigia muito, era muito puxado. Junto a isso, desde janeiro de 2025, mais ou menos, eu sempre vinha em uma rotina de acordar cedo. Eu acordava por volta das 5h30, mais ou menos, passar um café e começar a estudar. Depois do trabalho, eu tinha o hábito de treinar ou correr, dependendo do dia. E lá para abril, mais ou menos, surgiu um campeonato de LoL, que é um jogo online. E meus amigos e eu decidimos participar. Só que a gente já tem uma rotina puxada, embora até dê para conciliar tudo. Mas aqui eu tive o meu primeiro erro, que foi querer equilibrar todos os pratos de uma vez. No trabalho, a demanda, o número de coisas que eu fazia, o estresse foi aumentando. Então aqui a gente já tem um ponto a se preocupar. Na academia, eu sempre treinei força e eu estava fazendo um treino estruturado com foco em progressão de carga. E eu progredi. Para vocês terem ideia, eu peso 70 quilos. E nessa época, eu bati meu PR, ou seja, o meu recorde pessoal no levantamento terra, de 200 quilos. Foi uma execução ridícula, mas eu fiz. Então, percebam, aumentou o esforço no trabalho e aumentou também o esforço na parte de atividade física. Mas o que você acha que acontece quando a gente aumenta o esforço em duas áreas diferentes da nossa vida? Na época, eu não percebia, mas isso já era um sinal. Além disso, lembra que eu falei do hobby quase no nível de uma profissão? Por quê? Porque os jogos do campeonato de LoL eram aos finais de semana. Então, em teoria, é ok. Não é? Mas a gente treinava. Nós, como um time de 5 jogadores, treinávamos. Na prática, esse hobby passou a exigir de mim quase a mesma energia de um segundo trabalho. Vejam que houve um aumento na intensidade desses 3 pilares na minha vida: trabalho, atividade física e um hobby. E tendo em vista que eu não abandonei os estudos, eu tinha 4 pilares na minha vida e 3 deles estavam basicamente em sua potencialidade máxima. E poderia até parecer produtividade, mas do jeito que eu estava fazendo, virou desgaste. E foi assim por quase 3 meses. Resultado, eu dei uma leve colapsada. Os meus estudos de manhã eu não fazia mais. Ia dormir muito tarde por causa dos treinos físicos e de LoL e ainda acordava cedo para ir para o trabalho no mesmo horário. Era muito cansativo. Foi assim até eu bater meu PR no terra. E depois disso eu decidi descansar. E foi quase que um suspiro de alívio do meu corpo. Aqui eu já tinha cortado os estudos e a atividade física. E sobraram só os pilares do trabalho e do hobby de LoL, que durou até meados de junho, quando o nosso time foi campeão na final. Está aqui o troféu e, apesar do quão difícil foi, eu não me arrependo de ter me esforçado tanto. E foi embora mais um pilar da minha vida, sobrando apenas o lado profissional. E eu pedi para sair lá para julho, onde eu precisava cumprir mais 60 dias, então eu só fui sair realmente lá pro final de agosto. Depois eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas de molho, tentando descansar e me reestruturar, até eu encontrar outro emprego lá para setembro de 2025, voltar à academia em novembro de 2025 e retomar os meus estudos agora em janeiro deste ano. Eu retomei basicamente a mesma rotina que eu tinha anteriormente, só que agora de uma forma mais leve, porque eu corrigi uma coisa. Lembra que eu falei que o meu erro foi tentar equilibrar todos os pratos de uma vez? O que isso significa? Você provavelmente já deve ter visto em algum lugar
aquelas pessoas que equilibram pratos girando em varetas. Você já viu como que é o processo? Tem gente que equilibra um monte, 5, 6, 7, 8 pratos. Mas para chegar nesse número, eles vão equilibrando um de cada vez. E o mais importante, toda vez que eles vão equilibrar um novo prato, eles conferem os outros para ver se precisa de algum ajuste ou o que precisa ser feito. E quando a gente traz para a vida real, é justamente a mesma ideia. Não tem problema você, assim como eu, por exemplo, ter 4 pilares na sua vida. Às vezes até mais. Mas você precisa ter consciência de que você não vai conseguir mover esses 4 pilares na sua potência máxima. Ou talvez até consiga, mas com um prazo de validade curtíssimo. Então, quando a gente fala de rotina, de performance, de vida real, é um constante saber distribuir a sua energia. Você pode dar 80% da sua energia em alguma responsabilidade, mas entenda que você não vai conseguir dar 80% da sua energia em outra, porque sobrou só 20%. Então você precisa aprender a distribuir esse 20% que sobrou entre as outras responsabilidades que você tem. Energia é limitada. E a partir do momento que você aprende e entende isso, a sua vida passa a ser mais leve e mais funcional. Eu atualmente, antes não, sou um exemplo disso. Nesta semana eu tive uma mudança de rotina que foi ter começado uma pós. Por conta da aula, eu tive que dormir na quarta-feira por volta das 9h15, 9h20, o que pra mim é tarde. No outro dia, eu acordei, segui toda a minha rotina, treinei e dormi. Mas na quinta eu decidi que na sexta eu não iria à academia, porque eu entendi que devido à aula de quarta eu tive uma mudança na rotina e eu fui dormir mais tarde, diferente do meu habitual, e eu estou mais cansado. Eu vou respeitar o meu corpo. Eu entendi que na quarta-feira eu depositei mais energia na pós. Então, na sexta-feira, eu vou depositar menos energia no treino. Eu poderia fazer um esforço e ir para a academia cansado ou não, com sono ou não, mas aí o treino não renderia tanto e eu ficaria ainda mais cansado. Então, eu escolhi retirar parte da energia do treino para não criar uma bola de neve, porque você não é uma máquina. Você não vai conseguir fazer 80 coisas todo dia. Pode ser que em um dia do ano você faça 80 coisas, mas você não vai conseguir por um mês fazer 80 coisas todo dia. Você vai quebrar. Então, quando você aprende isso, a equilibrar um prato de cada vez e a ajustar aqueles que já estão equilibrados, você aprende a dar o descanso que o seu corpo precisa semanalmente. Quando você aprende a distribuir energia, você não vive mais entre picos de intensidade e períodos de exaustão. Você possibilita que você sempre tenha essa energia revigorada. Diferentemente de mim, que lá no passado tive que basicamente deixar o meu corpo entrar em burnout para dar esse descanso para ele. Você está conseguindo entender? Portanto, eu deixo para vocês o meu maior ensinamento pós-burnout, que é não equilibre todos os pratos de uma só vez. Leve isso para a sua vida inteira. Aprenda a dividir a energia que você vai depositar nas suas responsabilidades. Não tem problema você querer ser intenso e acelerar em alguma tarefa ou atividade, mas perceba e entenda que isso significa retirar o pé de algumas outras. Não tem problema você querer ser intenso e acelerar em diversas responsabilidades, mas entenda que isso vai ter que ser por um período muito mais curto de tempo, pensando em você. Com isso, e dessa forma de viver a vida, você vai ter um benefício de uma vida muito mais leve e menos estressada. Sendo assim, reflita sobre a sua vida e a sua rotina. Veja quantos pratos você está equilibrando e perceba se está conseguindo equilibrar e dividir a sua energia e esforço entre todos eles. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esses e deixe o seu like. E até a próxima!